Como a história de Daniel pode nos ajudar a enfrentarmos os momentos de angústia que nós passamos ao longo da vida? É o que nós vamos entender no estudo de hoje. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Chegamos ao final de mais uma semana. Tem sido muito especial esta temporada onde estamos estudando profecias de Daniel. Olha, e ontem a gente começou o capítulo 10, né? É muito especial, mesmo que a gente esteja estudando um tema profético, né, na segunda parte do livro, a partir do capítulo 7, ver os detalhes do cuidado de Deus na vida de Daniel, dentro da história, é significativo. Isso para mim, cada vez ratifica ainda mais a confiança na Bíblia, sabe? Confirma ainda mais minha confiança na Bíblia. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, se você estuda a Bíblia ou não, se você aceita, se você... não sei. Talvez você esteja passando aqui pela primeira vez, mas eu quero te motivar a ler, a estudar, porque a Bíblia não é um livro natural. Existe uma ação sobrenatural. Um livro que traz conforto, um livro que me motiva, um livro que traz esperança, um livro que transforma a vida, um livro que me dá a visão a respeito do futuro, a confiança que eu posso ter no cuidado e na soberania divina. Eu quero te motivar a estudar a Bíblia. Então, não esqueça, peça seu guia de estudos. Mande uma mensagem por nosso WhatsApp agora, é o 12982444449. Olha, e hoje eu tenho que mandar um abraço para os nossos alunos da Escola Bíblica. Gente que mandou aquele recadinho especial para nós aqui na Novo Tempo. O Edmilson, que é de Bonópolis, no estado de Goiás. Um abraço, Edmilson. Temos também aqui, olha, o recadinho da Nájila. Eu me chamo Nájila, assisto Escola Bíblica todos os dias, amo estudar a Bíblia e amo o nosso Deus, pois Ele é maravilhoso. Verdade, Nájila, Deus é maravilhoso e a palavra de Deus revela esse amor cada dia mais. Temos também... Boa noite, eu sou a Sandra Evangelista, estou muito feliz, pois já recebi meu guia de estudos aqui em Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais. Um abraço, Sandra, obrigado a você que está acompanhando a gente no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás. E da onde era a Nájila mesmo? Ela não colocou aqui, né? Não tem, né? Mas obrigado a você que no Brasil acompanha o programa Escola Bíblica. A gente sabe que em outros países no mundo a gente tem pessoas também acompanhando o nosso programa Escola Bíblica. Lembrando, você pode mandar seus comentários, sua foto, né, do jeito que você quiser, tá bom? Fique à vontade, é o 12981091268, esse é o WhatsApp para você interagir com a gente, tá bom? Vamos orar a Deus suplicando orientação, porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar mais uma vez o nosso guia de estudos, a lição número 13, a visão que Daniel teve no rio Tigre. Pai do céu, vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, que a palavra nos encha de esperança, de certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que a mão do Senhor esteja direcionando nossa vida, a vida de cada um dos nossos telespectadores. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 10. Abra seu guia de estudos na lição número 13, Daniel no rio Tigre.
Nós começamos ontem, vamos recordar rapidinho o que nós estudamos ontem, essa parte introdutória que a gente viu. A unidade que existe nos últimos 3 capítulos de Daniel, o cenário do grande conflito prepara para esses últimos momentos, ainda que a introdução mostra Daniel triste, angustiado pelo contexto que seu povo está vivendo agora no retorno para Jerusalém. O contexto que leva Daniel a ficar angustiado e chorar por 3 semanas, a gente analisou isso, né, de forma detalhada, as dificuldades enfrentadas após a restauração de Jerusalém, após o exílio, o tema do grande conflito na mensagem inicial do capítulo 10. Eu não explorei ontem, né, mas quando a gente vai para o texto de Esdras, eu acho que vale a pena a gente voltar aqui só um pouquinho, só para a gente não explora, não era nosso objetivo, né? Assim, ontem não estava dentro do contexto, mas acho que vale a pena eu só dar um destaque aqui, capítulo 4, verso 4. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Quando você tiver um objetivo, quando você tiver um plano, quando você colocar-se diante do Senhor e desejar fazer a vontade do Senhor, lembra bem, você enfrentará oposição, você enfrentará dificuldades, você terá aqueles que vão dizer siga em frente, mas você terá aqueles que vão fazer você desistir. E às vezes podem ser pessoas muito próximas, pessoas que às vezes não compreendem, não entendem, não é o caso aqui, né? Mas pessoas que não compreendem o contexto. Por exemplo, você começa a estudar a Bíblia, começa a entender o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Eu estou falando para você que talvez tenha já uma vida religiosa, cristã, uma vida... Você lê a Bíblia, você já vai... Mas você começa a entender um assunto de forma diferente. E a tendência é que você queira compartilhar com aqueles da sua casa. E você pode enfrentar oposição. Nem todos fazem isso assim, sabe, com um sentido de estão querendo te prejudicar. Não. Às vezes muitos fazem porque são zelosos com a visão que têm. E a gente tem que ter paciência, carinho. Às vezes a gente tem um conhecimento de algo novo e a gente quer contar para todo mundo isso, sabe? A gente quer, né, usando uma linguagem assim, religiosa, a gente quer pregar para todo mundo, a gente quer convencer todo mundo daquilo que a gente... E a gente tem que ter calma em relação a isso. Mas também existirão aqueles que vão querer prejudicar, sabe? Aqueles que vão criar obstáculos de forma ruim, como aconteceu neste caso. Mas não esqueça, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, eu queria resgatar isso, porque ontem acabei não mencionando esse tema. Vamos retornar aqui ao nosso contexto e continuar a sequência. No terceiro, a gente leu esse texto ontem, né? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Beltesazar, a palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão, que a gente vai ver na sequência. No dia 20, qual é essa visão, né? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, e só para fazer uma referência aqui, né? O rio Tigre, hoje, né? Ele percorre 1.900 quilômetros, começa na Turquia e vai até o sul do Iraque, só para a gente ter uma ideia geográfica do quanto esse rio percorre, né? Quando ele encontra com o rio Eufrates, tá? Então, só para você se localizar aqui. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Então,
Só para a gente lembrar essas expressões, a gente vai, de forma didática, na sequência, apresentar isso, mas essa expressão, né, um homem vestido de linho, traz recordação, leva a gente à mente da veste sacerdotal e a obra mediadora, a obra pura de Cristo, a pureza de Cristo mostrado, revelado através do seu sangue, do seu sacrifício. Então, pensa que ele está tendo uma visão. Nenhuma dessas visões aconteciam sem um objetivo associado a algo que ele já conhecia. Então, só para ficar claro aqui para a gente entender, tá bom? Então, vamos lá. Os ombros cingidos, essa é a prontidão, né? Essa expressão da ideia de prontidão para fazer aquilo que era necessário, tá? A gente vai detalhar isso na sequência. O seu corpo era como berilo é um mineral tipo cristal, verde e azul, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Vamos pensar aqui que você está lendo esse texto pela primeira vez. Quando você lê essa descrição, o verso anterior também, quando você lê isso, que impressão que te dá? Ou qual é o objetivo do Senhor, que está dando essa visão para Daniel? Eu acho que fica claro, independentemente de a gente conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia ou não, que é algo para impressionar, é algo para dar um recado especial. E a gente vai ver qual é o objetivo disso dentro do contexto. Sequência. Então a gente tem aqui 7 características, e aqui vai ficar melhor para a nossa explicação. Ele está vestido de linho, tem a cintura cingida de ouro, o corpo é de berilo e o rosto como relâmpago. Então vamos lá, vestido de linho, já citei, é a pureza e lembra as vestes sacerdotais. Então ele está criando um personagem, está levando Daniel a pensar em que personagem é. Agora ele faz a descrição. Mostra realeza, cintura cingida de ouro, tá? O corpo, o berilo, como eu mencionei, é uma pedra preciosa, que é mencionada nas vestes do sacerdote, que estão descritas lá no livro de Levíticos. O rosto como relâmpago, associado no texto bíblico à teofania, à ação sobrenatural, à manifestação de Deus, tá? Então, vejam que descrição que ele está fazendo, tá? Olhos como tochas acesas, o fogo emana do trono de Deus. Então, essa é a referência no texto bíblico. Braços e pernas como bronze. O bronze remete a materiais do tabernáculo, ao templo e a instrumentos de guerra. E o 7º, voz como o som de uma multidão. Um ambiente de uma batalha e uma voz poderosa nesse ambiente. Dentro dessa descrição, a gente tem, primeiro, algo que impressiona. É um ser que impressiona. Mas não é só um ser para impressionar diante dessa descrição. Há um objetivo, há um significado em cada detalhe. Agora é interessante quando a gente vai para o texto bíblico, e aqui eu acho que está na sequência, vai estar na sequência a referência, né? Só para a gente comparar, por exemplo, ao capítulo 12 que nós vamos chegar, um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? A pergunta é, a quem ele está se referindo lá em Daniel capítulo 12, verso 6? Então vamos lá, ó. Só voltando aqui. Ó. Quem aparece na visão para Daniel? Se a gente vai... Deixa eu só voltar aqui. Eu quero voltar aqui. Isso. Um deles disse ao homem vestido de linho. Quem que é aquele que pode dizer isso e que pode se vestir dessa forma? E quando é aquele que pode dizer que essas coisas se cumprirão? É isso que eu quero refletir com você. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente,
que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Nós vamos estudar o contexto de Daniel capítulo 12. Já estudamos a referência deste período profético, tá? Que isso aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, é o período dos 1260 anos que o povo sofreria perseguição. Agora, aqui, a minha pergunta é: quem é este ser que pode prever isso, que pode falar dessa forma e que pode se vestir dessa forma? É esta a pergunta. Quem é esse ser que Daniel está presenciando, que Daniel está olhando e que ele fica impressionado? E qual é o objetivo do Senhor ao apresentar esta visão para Daniel? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Então, sequência, só para a gente, vamos mais devagar aqui, né? A gente pode comparar, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, a gente tem capítulo 1, versos 12 a 18, eu vou só fazer a leitura aqui com você, é a visão que João está tendo, tá? A gente vai estudar isso na próxima temporada. Eu vou ler a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva, como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Você percebe como é similar a visão que Daniel tem no capítulo 10 com a visão que João tem em Apocalipse capítulo 1? E aqui a gente tem... Lembra bem, por que a gente liga um texto ao outro? Porque a gente entende o texto bíblico, o processo de interpretação, lembra das regrinhas? Se dá em ler o texto, ler o seu contexto, ler outros textos que falem do mesmo assunto, ver qual é o gênero literário. Nesse caso, o gênero literário é profecia. Então, nós temos símbolos. Por isso que a gente colocou as referências desses símbolos que estão dentro do texto bíblico. Eu não coloquei para cada referência um texto, mas fiz uma citação de forma geral. Então, esse é o gênero literário, é a profecia. Então, são símbolos. Segundo, eu leio outros textos para entender que ele está falando, para ampliar a ideia, para me esclarecer o que eu estou lendo. Ler o contexto, nós lemos o contexto. Ou seja, ele está angustiado por aquele cenário, o povo voltou para Jerusalém e agora tem um problema no processo de reconstrução, ele está angustiado e ele tem a visão. E essa visão ele vai entender na sequência, porque o texto começou a dizer, é uma visão do grande conflito. E na visão do grande conflito, quem é aquele que representa, que cuida, que protege e que vai à frente do povo de Deus? Quem é aquele que quem é aquele que já venceu a batalha? Essa batalha já foi vencida na cruz. Estou fazendo perguntas para a gente chegar à conclusão. Quem é esse personagem? Eu já estudei em outro estudo. Quem é o Filho do Homem? Vejam só, quando eu comparo as duas mensagens. Então, quem ele está vendo? Quem Daniel está vendo aqui? É o Cristo retratado como sacerdote. A gente viu as referências, a forma como ele está vestido, de linho, a pureza, as vestes sacerdotais, a intercessão. Então ele é o Cristo que intercede, que me purifica, que me dá libertação dos meus pecados. Mas ele também é o rei e o guerreiro, e o cenário da descrição é
exata, a descrição do personagem e o cenário na sequência é um cenário de luta, é um cenário de guerra. Lembra bem, havia uma guerra espiritual no contexto em que Daniel recebe as informações, que era a não reconstrução de Jerusalém, a oposição, os problemas no processo. Por quê? Porque reconstruir Jerusalém era devolver essa identidade para o povo também. Então havia uma guerra espiritual. Mas a guerra espiritual ela é muito mais ampla e a gente vai ver na sequência do estudo. Ela não é só ali, ela vai ao longo da história. E na guerra espiritual, tem que ter uma esperança, a esperança do cuidado. É isso que nós desejamos aqui no Novo Tempo. Não importa o que você esteja passando nesse momento, nós desejamos levar para você uma mensagem de esperança. Eu quero aproveitar, só vou parar um pouquinho aqui, vou abrir uma janela, né? A gente, por exemplo, quer que mais pessoas conheçam a mensagem da palavra, estudando a Bíblia, sabe? Agora, através da nossa Robô Esperança, a gente quer fazer com que a Robô tenha mais, né, capacidade ainda de estudar com mais pessoas. A gente quer dobrar o número para 20 mil pessoas. Por isso a gente está no nosso mês especial. Não esqueça, faça a sua doação, é uma doação única. Tá? Você decide o seu valor aí, você pode fazer através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com ou através do WhatsApp 12981766630. Nós queremos que mais pessoas recebam esta mensagem de esperança. Por quê? Porque quando eu olho para o mundo, eu fico angustiado. Sabe? Eu fico angustiado. Quando eu olho para mim mesmo, eu penso assim, não há saída em mim. Mas quando eu olho para o Senhor, eu posso viver em paz. Esse era o objetivo aqui. O que poderia trazer consolo, conforto para Daniel naquele momento? 21 dias chorando, angustiado. A presença de Jesus. A figura de Jesus. Por isso que o Senhor dá exatamente essa visão para Daniel. O Senhor está dizendo assim, Daniel, eu vou mostrar para você, mais uma vez, que eu estou cuidando de você. Olha o que a gente vê na sequência aqui. Olha o que a gente vê. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Eu, Daniel, vi, eu precisava. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Dá para você ter noção disso? Desse contexto? Eu poderia usar outras referências, por exemplo, o poder do Senhor diante de Paulo, por exemplo, na estrada de Damasco, no caminho para Damasco. Cai, ele não consegue ver a glória do Senhor. Qual é a reação de Daniel? Não tenho forças para resistir. E a descrição, aí você vai me dizer assim, né? Vou tentar fazer aqui uma leitura de você que não lê a Bíblia normalmente. Pastor, mas por que fazer uma descrição desse texto? Desta forma? Porque estas eram imagens que estavam associadas. Daniel sabia o que ele estava vendo agora, dentro dessa descrição, né? Ele sabia o que estava associado a essas imagens. Então o Senhor está dando um recado para ele. E por isso, quando eu leio, o que isso tem a ver comigo? Você talvez esteja passando por um momento difícil, você está angustiado, você está com dificuldades. As histórias da Bíblia, essas descrições, são feitas, são apresentadas
para que eu me encha de esperança como aquele homem. Então, ler o texto bíblico quer dizer assim, o Senhor está comigo assim como esteve com Daniel. O Senhor está cuidando de mim, da minha vida, assim como cuidou de Daniel. Não tive força alguma, contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. O Senhor, mais uma vez, vai prover uma forma de Daniel ter as respostas que estavam no coração dele. Eu vou ler mais um texto aqui e eu quero concluir. Passei muito rápido, né? Aqui. Caí com o rosto em terra, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem amado, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras aqui eu vim. Só queria dizer para você, meu querido, não sei como esse texto, de que forma ele fala para ti. Amanhã eu vou resgatar isso. Amanhã não, né? Segunda-feira. Eu vou resgatar isso aqui porque tem mensagens muito fortes ali. Do que você tem medo hoje? O que te traz incerteza? Não esqueça. Clame ao Senhor, como Daniel. Uau! O Senhor diz para ele, né? Através do anjo que vai vir, Gabriel, muito amado. Você é amado de Deus. Conte para Ele o que te preocupa. Conte para Ele as incertezas, as dúvidas do amanhã. E a resposta dele será, não temas, eu estou com você. Eu estou cuidando de você. E agora você vai entender. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar, porque às vezes mais do que respostas a gente precisa ter a certeza do cuidado. E o Senhor está conosco, sempre. Pai, eu não sei quais são as dúvidas, os medos que este querido que está me assistindo agora tem, mas que ele tenha certeza que nós tenhamos. O Senhor está conosco, como esteve com Daniel, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra na segunda-feira e a gente vai concluir o capítulo 10. Que Deus continue cuidando de você e da sua família. Um abraço e até lá.